eu queria começar, Raquel, pedindo para você me falar qual o seu nome, a sua idade, a cidade Ah. de onde você está falando, o que que você faz e como é que você me conheceu, como é que você chegou aqui. Vamos lá. Meu nome é Raquel Pessoa, sou fisioterapeuta, né? Tenho 29 anos, fiz 29 agora domingo. Trabalho na área da saúde já faz um bom tempo, né? Enfim, eu conheci seu curso, foi pelo Facebook, né? Eu ainda era escrava da Matrix anticoncepcional, né? E eu Hum, estava procurando, na verdade, uma forma de. Não é possível que a gente viva e não tem uma forma de se libertar disso. Todo mundo toma isso. E por que que, né? Por que que a gente não pode ser livre e também se conhecer, né? E não precisar ser escrava disso, enfim. E aí eu procurando, de repente apareceu lá. Você é escrava do anticoncepcional? Ah, como assim? Aí eu vi lá na postagem que você fez, né? Foi uma coisa assim ele, que chamou bastante atenção, sabe? Eu passei assim, eu até voltei o feed e falei, peraí, o que que ela tá falando aqui? Aí tava escrito assim, quer viver uma vida tranquila, sem usar anticoncepcional e também sem engravidar? Deu, hã? Como assim? Aí, peraí, deixa Aham. eu voltar, deixa eu ver o vídeo dessa mulher aqui. E, Raquel, quando você, então, você falou que ainda tomava, né? Quando você me encontrou. Então, só que Sim. você falou que se identificou, você já não queria usar. E por quê? Você sofria com efeitos colaterais? Como é que era quando você usava? Então, o que que aconteceu? Na época, quando eu fiquei tomando durante mais ou menos uns 7, 8 anos. E no começo eu era bem magrinha, né? Ainda não tinha nem quase corpo de mulher, né? E o ruim, o efeito colateral que mais, assim, me pegou foi o fato de as dores de cabeça. Eu nunca fui uma pessoa de ter problema de dor de cabeça e eu comecei a ter, né? Nos últimos 2 anos que eu comecei a tomar, né? Que eu tava tomando, né, na verdade. Assim, muita retenção de líquido, o peso, assim, dobrou. Assim, engordei muito. Mas eu não me sentia gorda, eu me sentia inchada. Aumentou muito o apetite, muito apetite. E as varizes começaram a aparecer. Sabe aqueles vasinhos? Falei, nossa, eu nunca tive Sim. problema com isso, por que que agora eu tô tendo, né? Daí eu fui, peguei a bula, sentei. E aí caiu aquela realidade, assim, em choque. Falei, nossa, olha o tanto de efeito colateral que esse negócio pode causar. Será que realmente vale a pena, né? Falei, não, peraí. O que que eu tô injetando no meu corpo, né? Hum. Porque é hormônio, né? O hormônio mexe com tudo, né? O anticoncepcional, aliás, em todo o corpo, né? E aí, quando eu li aquela bula, a realidade caiu, assim. Falei, nunca mais eu quero. Aí eu fiz o pior ainda, Fernanda. Eu fui pesquisar na internet as mulheres que já tinham tomado. E tem uma página lá no Facebook das mulheres que tomaram e que tiveram reações adversas. Chegaram até a ter trombose, infarto. Eu não, não pode ser. Aí chegou a realidade, falei, não, já parei no mesmo momento, eu nem pensei 2 vezes. Mas daí depois eu fiquei procurando, né? E aí foi que eu encontrei você. Graças a Deus por isso. Aí, beleza, você parou. Só que você tomava porque você não queria engravidar. Aí, como é que foi nesse momento que você parou? Como é que você ficou se protegendo? Você se sentia segura da forma que você estava fazendo? Eu sabia que no futuro eu iria precisar de alguma coisa, né, que me sentisse, que me desse segurança. Desde quando eu tomava anticoncepcional, eu nunca confiei na camisinha em si, sozinha. Porque tudo bem que eles fazem os testes lá para ver se tá funcionando, se não tá, tem que ver, mas tem todo um cuidado de conservação que você tem que ter, né? Eu falei, não, eu preciso de mais que isso, né? Eu sei que é confiável, sim, eu vi vários vídeos de testes, falei, nossa, é bem seguro mesmo. Só que o negócio é que, enfim, se é mulher, né? Você tá em risco o tempo todo, assim, né? A gente fica meio assim com o pé atrás, né, das coisas. E se estourar? Aí vinha aquela, sabe? E se estourar, isso não der certo?
vou ocorrer pelo dia seguinte, que é mais hormônio, eu não quero hormônio, entende? Então ficava aquela coisa na cabeça, né? Então eu preciso procurar um modo. Eu sei de algumas, eu já sabia de algumas coisas sobre o corpo, relacionado ao corpo, porque eu já havia estudado antes, como eu falei para você. Só que não era um conhecimento como o curso que eu fiz com você, entende? Não era um conhecimento completo, né? Então eu via os sinais, sentia os sinais, falava, será que é isso aqui mesmo? Então tinha um pouquinho de insegurança, na verdade tinha muita insegurança, na verdade. Então você vê que o conhecimento é muito escasso. A gente devia ter sabe, um estudo disso na escola, mais aprofundado a respeito desse tema, para as meninas principalmente, porque desde a época de escola a gente só sabe o básico de anatomia, né, sexual, né? O que que tem que fazer, o que que não tem que fazer para se proteger. Só que não tem um estudo aprofundado, sabe? Em relação a como que o anticoncepcional age no meu organismo. Não tem isso na escola. Você vai aprendendo com a vida, né? Outras não dão sorte, acabam engravidando nesse meio período. Um ano antes de eu conhecer o seu método, eu comecei a namorar. E aí a gente ficava naquela dúvida, né? Você usa a camisinha, só que você fica indecisa, né? Você fica meio que insegurança. Batia essa insegurança em mim, né? Só que como eu tinha mais ou menos um pouquinho de conhecimento a respeito, né? Não era o tanto quanto eu tenho agora, não era tanta segurança quanto eu tenho agora. Sempre que fazia, batia aquela insegurança. Ai, mas e se, né? Vinha assim na cabeça. Nossa, mas nossa, e se não desse certo? E se a camisinha estava furada? E se, né? E aí, né? Então, assim, batia aquela insegurança, aquela incerteza. Só que, pelo conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu tinha, né, a respeito, não, mas o meu ciclo é de tantos dias, pelo menos era assim e tal. Então, enfim, eu vou dizer para você, nunca é 100% seguro. Nunca é 100% seguro. Qualquer mulher que você perguntar, hoje em dia, você parar na rua e perguntar se é segura, só usando camisinha, ela vai dizer, olhar para você e dizer que não, né? É um certo processo que é necessário passar, entende? Para você ter segurança, se autoconhecer, né? O autoconhecimento é fundamental para dar segurança em si, né? Aí me viu passar lá, dizendo que você pode viver tranquila mesmo sem usar anticoncepcional. O que passou pela sua cabeça de primeira? Como é que foi esse momento? Alguma coisa te fez duvidar que isso era realmente possível? Quando eu passou lá no meu feed, no Facebook, e eu vi lá o título lá, falei, essa mulher, será que ela é doida? Não é possível isso, gente. Ou é uma coisa inovadora, né? E eu falei, peraí, deixa eu entrar aqui na página dela. E aí eu vi, tinha milhões e milhares de vídeos lá, e você falando só uns trechinhos. Eu falava, mas que método que é esse que ela usa? E bateu aquela curiosidade. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha durante semanas. E a gente que está na área na época da internet, né? Tem muita coisa que é vendida na internet e a gente sabe que às vezes é fraude, às vezes é golpe, né? E eu falei assim, não, peraí, deixa eu investigar aqui. E aí eu fui, né, stalkeei toda essa conta do Facebook, vi lá no Instagram e vi o Eita, depoimento das meninas. O que me fez confiar foi o depoimento das meninas. Que aí eu vi da menina falando lá, até esqueci o nome dela, que ela falou que ela teve trombose, que ficou ruim e tal, eu conheci o seu método. Eu falei, não é possível, gente. O que que essa mulher faz de diferente que eu não tô sabendo? E aí foi a partir daí, eu falei, não, peraí, se tem depoimento e tá falando que é bom, né? Ah, então vamos testar, vamos testar. Aí foi aí que gente. eu resolvi. Eu peguei até o final, na verdade, né? Todo mundo já tinha se inscrito, né, no seu curso. Eu acho que eu fui a última pessoa a entrar, né? Foi no mês de outubro do ano passado, se eu não me engano. Então, quanto tempo tem, Raquel, que você está aplicando o método de domínio do ciclo? Olha, eu sei que é desde o mês do ano passado, agosto, setembro, alguma coisa assim, mais ou menos. É, agosto, Se- julho, agosto, setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. 4 ciclos. Em 4 ciclos, eu quero saber se hoje, depois de ter vivenciado o método, depois desses 4 ciclos menstruais, você se sente mais segura do que antes? E para ser mais precisa, hoje você sabe
Em qual dia você poderia ter uma relação desprotegida sem engravidar? E sem usar anticoncepcional, claro. Sim, hoje eu sei, com absoluta certeza. Depois de 4 ciclos já foi suficiente. E foi bom eu passar por isso, porque eu pude ver que realmente como o emocional influencia no ciclo menstrual. Psicológico, a nossa mente controla o nosso corpo, né? E eu pude sentir isso na pele. Há mais ou menos uns 2 ciclos atrás. Fernanda me lembra, né, Fernanda? Foi o mês de outubro do ano passado, de 2021. Aconteceram muitas coisas, né, no meu trabalho, muitas mudanças, muitas situações em que me deixaram estressada, triste, brava, chorona, né? E eu estava ainda perto do período fértil, ainda nem tinha ainda ovulado. Aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Eu ainda tive que fazer palestras ainda, né? E eu fiquei super ansiosa, que era a primeira palestra que eu ia dar. E aconteceu também, o que aconteceu? Por conta dessas mudanças todas, a minha imunidade caiu, né? Ficou baixa. Fazia muito tempo que eu não ficava gripada e ruim, assim, como eu fiquei, né? E quando foi na metade do mês, um dos meus seios ficou inflamado e inchado. E eu fiquei muito desesperada com aquilo, porque eu tinha acabado de dar uma palestra sobre câncer de mama, e um dos sintomas era inflamação do seio. E eu fui correndo no ginecologista, conversei com ele, ele falou: olha, pode ser por conta da vacina que você tomou, da AstraZeneca, pode ser que seja um abscesso, mas você vai fazendo compressa quente em casa e eu vou aplicar 2 bezetacils em você, né? E eu, tudo bem. Então, assim, aconteceu muitas coisas. Acompanhando os meus sinais, eu vi que teve algumas mudanças. Falei, opa, peraí, tô me sentindo assim, mas não era para ter começado o período não fértil? O que tá acontecendo? Chegou no final do mês, na data prevista para menstruar, né? Cadê a menstruação? Falei, ah, tudo bem, pode ser que desse amanhã. E aí já fica, o anjinho senta o diabinho aqui, né? Aí o anjinho fala assim, você usou camisinha. Aí o diabinho falava assim, mas se ela tivesse furado, e aí? Aí ficou aquela coisinha na cabeça, né? Aí passou o primeiro dia, nada de atraso. Segundo dia, nada, atraso. Terceiro dia, atraso. Terceiro dia eu já tava arrancando os cabelos já. Aí, minha filha, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E um dia antes da minha menstruação vir, eu tive um sangramentinho leve, aquele bem rosadinho, só que bem leve mesmo. E aí a minha colega falou assim: Ih, será que é a menstruação querendo descer pra você? Ela até já sabia. Eu falei, eu não sei. Ela falou, para de pensar nisso, Raquel. Tira esse negócio da sua cabeça, senão ela não vai descer. Aí eu fiquei, ai, tá bom, deixa eu trabalhar. Trabalhei, tive o sangramentinho, vim pra casa. Cheguei em casa, cadê o sangramento? Não tinha mais nada. Falei, cadê a menstruação, gente? Não é possível, tô grávida, tô grávida. Aí já entrei em desespero, já fui na farmácia, fiz o teste, deu negativo. Só que eu sabia que ia dar negativo, porque todo começo de gravidez, né, demora um tempo pro hormônio beta-HCG ser produzido e tal. Mas o subconsciente meu tava tão assim, sabe, ansioso, preocupado, né? Ai, e se for, e agora, e agora? Que você esquece de analisar os sinais que seu corpo tá dando. Deixa eu conversar aqui com a Fernanda. Aí eu expliquei, né, toda a história para você. Você falou, Raquelzinha, é normal, sua menstruação vai descer. Você tava com todos os sinais do período fértil, período não fértil, fica tranquila. Aí, naquele mesmo dia, eu fui, fiz uma caminhada de 1 hora. Eu fui, cheguei em casa, tomei um banho bem quente, tomei uns 2 copos, assim, gigantes de chá de camomila, e em 9 horas já tava na cama. Eu falei, eu vou dormir. Eu não vou mais pensar nisso, seja o que Deus quiser, né? Menina, no dia seguinte, a linda da menstruação apareceu. De manhã bem cedo. Eu falei, olha que safadinha. Ela estava esperando eu fazer a caminhada, tomar os 2 copos de chá de camomila e dormir uma noite boa de sono para ela poder descer. E eu lembro Então, que além da assim, caminhada, eu ainda falei para você meditar. Não sei se você meditou. Falei, isso. vai fazer E depois da exercício. caminhada, eu meditei ainda, eu fiz meditação ainda. Aí eu fiz todo um ritual, assim, sabe? Coloquei um aromatizador no quarto, coloquei uma musiquinha de chuva, fiz a meditação ali e fui fazendo. Aí depois eu peguei no sono e dormi. Só isso que foi necessário para ela descer.
Então, assim, enquanto eu estava pensando, sabe, ai, será, e será, e será, e será, parecia que havia um bloqueio, assim. Foi bom até para mim entender que o emocional, ele influencia 100% no seu organismo, gente. Foi bom que você. Aí, Raquel, o que é que eu percebo aí? Na verdade, muitas de vocês que passam, que vêm fazer o treinamento Domínio Seu Ciclo comigo, passam por isso nesse primeiro ciclo, né? Foi em outubro, veja isso. Foi a E primeira vez que você se viu, de fato, diante do seu ciclo menstrual, de uma forma como você nunca tinha visto, né? Você viu ali que você que estava no controle, era você que era responsável por não sim, engravidar, digamos assim, não é um remedinho que você toma. Quer dizer, no começo pode assustar, porque você fala, poxa, sou eu que vou ter que fazer isso. E se tem um fator emocional que vai afetar você, vai afetar a sua ovulação, e, consequentemente, vai afetar a menstruação. sim, Então, naquele mês, até que nós conversamos, né, você passou toda a história para mim, eu lembro de ter respondido, disse, olha, o que pode ter acontecido, a sua ovulação atrasou. Eu lembro que a atrasou. gente eu lembro que a gente conversou, você me passou os seus sinais do PF naquele momento, e tudo batia para uma ovulação tardia, o que ia levar, de fato, a uma menstruação tardia. Só que naquele momento, na sua cabecinha, ainda não estava. Eu imagino que hoje você já vê diferente. Eu acho que hoje, quero até Sim, que você me nossa, diga, hoje, se sua menstruação atrasa, depois como é que foi nos outros ciclos. Quero que eu queria saber se hoje, depois desse susto, depois de ter aprendido, você se sente mais segura? com certeza, 100%. Tranquilidade, assim, é evidente, sabe? E eu até estava conversando com a minha colega, ela falou, como que você sabe quando você está no período fértil? Você está no período não fértil? Como assim, né? Falei, eu acompanho os sinais do meu corpo. Nosso corpo dá sinais o tempo todo, né? E às vezes a gente está tão atarefado ali nos compromissos do dia a dia que a gente acaba meio que negligenciando esses sinais, né? Assim como a gente sente uma dorzinha de garganta, né? Um pigarro na garganta, né? Para dizer que a gripe está chegando, o nosso corpo também avisa quando a gente está ovulando, quando a gente está no PMF, né? E assim, Uhum. sou muito mais segura em relação a me conhecer, né? A saber quando eu sei, quando eu posso ter relação desprotegida, quando eu não posso, né? E é assim, eu acredito que por hoje eu estar em um relacionamento, eu acredito que é, além da segurança que a menina deve ter em relação ao corpo, em relação aos sinais, em relação a se conhecer, ela também tem que ter uma conversa franca com o parceiro, seja marido, namorado, e ele tem que Perfeito. entender que naquele dia, olha, nesse dia eu não posso ter relação desprotegida, né? Então, assim, ele tem que respeitar e entender, né? Então, se você tá com alguém e essa pessoa não respeita e não entende você, né? Não respeita, ah, não, vamos fazer 100 mesmo. Não, não pode. Se eu fizer 100, eu vou ser mãe, você vai ser pai. Tem, então tem que ter uma certa compreensão da parte dele também. E não se deixar levar, né? Tem muita menina que se deixa levar e acaba acontecendo mesmo de engravidar, né? Então tem que ter. Perfeito. Temos alunas aqui que passam por essa dificuldade de não ter essa cumplicidade com o parceiro, Sim, e isso dificulta muito o nosso processo, porque o que que acontece? é, Vocês deixam de usar o anticoncepcional, mas passam a se conhecer e sabem identificar quando pode e não pode, né, ter relação desprotegida, como você falou, mas nem todos eles acatam, né? E sim, aí eu quero até perguntar, se além dessa segurança que você já afirmou que tem hoje, né, mesmo sem usar anticoncepcional, depois de ter aprendido o método do domínio do ciclo, que outro resultado assim você consegue apontar como positivo na sua vida pessoal, assim, você enquanto Raquel, mulher, e você com o seu parceiro? O método te proporcionou algo de bom nesse aspecto também? além da autoconfiança, que agora reina em mim, digamos assim, foi bom porque melhorou a nossa conexão, assim, entende? Então, assim, eu converso com ele, né? E no começo eu conversei com ele, falei a respeito que eu estava fazendo o curso, e ele falou, é possível mesmo mulher não engravidar tomando anticoncepcional? Como assim? Ele também ficou assim, Sem né? Eu tomar, né? fui, Sem tomar. expliquei exatamente. Sem Você tomar um falou tomando anticoncepcional, como assim? E aí ele falou, como assim? Eu falei, não, tem como. Daí eu fui, expliquei pra ele.
né? E ele falou, nossa, que interessante. O corpo da mulher é mágico, né? E aí a gente, assim, foi bom porque eu consegui ter uma conexão, aumentar minha conexão com ele, entende? E agora ele fala pra mim o tempo todo, né? Ah, agora a gente pode ter relação desprotegida? Agora a gente não pode? Olha, eu confio em você, hein? Eu tô confiando em você, hein? E ele fala assim pra mim. Eu falo, pode Oh, isso é um bom confiar, né? sinal. Então, Me arrepiei, viu? Me tipo assim, arrepiei. Isso é um ótimo sinal. aumenta e assim, ele viu que realmente funciona mesmo. Então, assim, aumentou muito a minha confiança em relação a mim, em relação ao método que eu faço uso, em relação à confiança dele em relação a mim. Ainda existe barreira, né? Assim, se você for parar para pensar, né? Porque as meninas que fazem, dependendo do tipo de parceiro que tem, né? Só quer 100. Ah, eu quero 100 camisinha, 100 camisinha, 100 camisinha. Não é bem assim que funciona, né? Precisa respeitar o tempo. Não é uma coisa assim que, é 100 camisinha e pronto, vai dar tudo certo. Não, né? Então, existe um método a ser colocado em prática, existe dias a serem respeitados, né? E você sabe que se você passar despercebido ali, né, é filha certa, né? Então, assim, tem que ter uma conversa muito franca, ter muita compreensão da parte dele em relação à menina, né? Em relação do parceiro em relação à menina, tem que ter muita compreensão e entender, né? Então, assim, aumentou nossa conexão, na verdade. Foi isso, mais ou menos isso que aconteceu. Sim. E assim, é natural, né, que um casal tá ali, estável, os dois são saudáveis, os dois se cuidam, é natural que queira, né, eventualmente Sim. ter uma relação sem a camisinha. Raquel, tem mais alguma coisa assim que você acha que eu não perguntei, que é importante que eu saiba, depois de você ter aprendido o método e aprendeu a viver sem o anticoncepcional? Como é que é agora? Tá sem anticoncepcional, sem dor de cabeça, sem varizes? Me conta essa parte boa também do sem anticoncepcional. Que nem, às vezes eu tô lá no consultório, tô atendendo as pacientes, né? E eu falo pra elas, você toma algum medicamento todos os dias, controlado? Aí ela olha pra mim e fala, eu tomo um anticoncepcional. Aí eu penso assim, essa menina ainda tá vivendo na Matrix, né? Na Matrix do anticoncepcional, né? Quando você para de tomar um anticoncepcional, é um outro mundo que você descobre. O seu corpo muda, começa a mudança do seu corpo, a sua mente muda, né? Você consegue, e quando você faz o curso seu ainda, é melhor ainda, porque aí abre um novo mundo para você que você não conhecia. Antes eu tivesse aprendido o seu curso lá quando eu tinha 12 anos, quando veio a primeira menstruação, e eu tive todos aqueles sinais, eram evidentes, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Antes eu tivesse aprendido naquela época. Então, assim, é libertador, digamos assim. É libertador. Você passa a enxergar um outro novo mundo, né? E quando vem a menstruação e eu vejo aqueles pedacinhos de sangue, eu falo, poxa, é meu endométrio que tá ali, que lindo isso, né? Então você fala, poxa, assim, não tem como dizer que, não é levando para o lado religioso, mas não tem como dizer que foi um homem que fez um outro homem, né? É só Deus mesmo para fazer uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa e tão sábia quanto, enfim, a fisiologia da mulher, né? Do sistema reprodutor, de todo o ciclo, é um ciclo mesmo, né? Então é muito emocionante até, né? Eu falo assim, É muito lindo mesmo. Toda vez que vem a menstruação, quando eu vejo uma mulher reclamar da menstruação, eu falo, meu Deus, não, como você agradeça, tá tudo funcionando no seu corpo, agradeça. Quando ela não vem, é que tá tudo errado. Precisa ser é, arrumado aí. Mas eu quero só apontar um negócio aqui, que enquanto você falava, me veio você na primeira mentoria falando que estava assustada com o retorno da sua libido, que você não lembrava como era. Porque você menina, usava você anticoncepcional. acredita? Lembra? Você falou assim, veio o que Lembro. era isso? Eu estava no trabalho e veio um pensamento assim, tipo, meu Deus. Lembra que você me contou Menina, e isso? você acredita que eu não tinha isso? Quando eu Claro que eu usava acredito. anticoncepcional, eu não Ah, tinha isso. claro, ele bloqueia Eu tudo. falava, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo. Não é possível. Será que tá faltando algum tipo, algum hormônio, alguma coisa? Porque não é possível. E quando eu lembro que no primeiro mês que eu larguei,
né? E que, enfim, tive todos os sinais, né? Tava começando a acompanhar. E chegou no período fértil, menina, eu tava na rua, Ai, meu aí, Deus. de repente, aparecia sabe, um homem bonito, e eu ficava olhando e falava, nossa, falava, não, peraí, como assim? Eu tô pensando nessas coisas, né? Então, assim, era o libido ali falando, e era, assim, era uma coisa automática, sabe, que vinha, assim, não precisava de um gatilho, entende? De repente, eu tava Uhum. no supermercado, sei lá, tava escolhendo um desodorante, aí eu pensava, nossa, desodorante tem o formato de um. Peraí, por que que eu tô pensando nisso? Sabe? Era automático. Então eu falei, Sim. não, calma aí. Aí eu fui ver, falei, não, é o libido que tá voltando. Eu não tinha isso antes. Aí, sabe o que que me fez comprovar isso? Foi que um dos meses, acho que foi no terceiro mês que eu já estava fazendo o seu curso, né? Eu acho que eu te contei isso. E eu falei assim pra você, Fer, eu encontrei com meu namorado essa semana e eu tava no período fértil. Aí você falou assim, cuidado, já leva a camisinha junto, né? E Uhum. aí eu falei pra você que eu fui, só beijei ele, dei um abraço e tal. Ah, E de repente, quando eu fui no banheiro, eu falei, nossa, eu tô toda molhada, a calcinha toda molhada, como assim? Eu só dei um abraço nele, beijei ele, só isso, né? Então, assim, tipo assim, parece que o corpo, ele se prepara de uma forma mais rápida, entende? Pro ato, enfim. É como se eu uhum. dissesse, ó, tô pronto, tô pronto, tô pronto já. Tipo assim, né? Então, assim, eu não tinha isso quando eu tomava anticoncepcional, né? Era aquele automático mesmo, né? Não tinha vontade de nada. Ah, tá bom assim? Tá bom assim, então tá. Uhum. Aí quando você começa a ver seu corpo, Não é maravilhoso? quem vive na Matrix, olha a realidade e vê como loucura, né? Na Matrix anticoncepcional, olha a realidade e vê Né? como loucura. Como assim? Depois Porque a elas. cultura nossa é assim, Fernanda. A nossa É, cultura é assim, infelizmente. Nem eu falei para uhum. você, se eu tivesse aprendido isso lá na sexta série, quando veio, né, a primeira menstruação minha, menarca, né? Se eu tivesse aprendido observar todos esses sinais naquela época, se eu tivesse uma educação legal naquela época, né, assim, mais aprofundada a respeito do conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu não usaria anticoncepcional de maneira nenhuma, entende? Então, assim, Uhum. às vezes é necessário acontecer certas reações adversas no nosso corpo, né? Seja dor de cabeça, seja retenção de líquido, seja perda do libido, né? Para a gente entender e falar, poxa, tem alguma coisa errada. Ou às vezes até pior, né? Um AVC, uma embolia, Uhum. né? É. Então, Uhum. assim, são gatilhos, na verdade. Às vezes Deus permite, né, que isso aconteça para a gente sair dessa prisão aí. Fico feliz de ter ajudado você nesse processo. Raquelzinha, vou me despedir de você. Oh, Agradecer pela oportunidade que você me deu de passar o meu conhecimento, aprender também com as suas experiências. sim, eu estou muito feliz, sou muito grata, né? Realmente que nem você disse lá no comecinho para mim, é um investimento que vale a pena, e realmente valeu muito a Yeah! pena. É um investimento que vale a pena, valeu a pena. É um conhecimento, eu acho que assim, conhecimento a gente leva, pode roubar seu carro, sua casa, né? O dinheiro da sua carteira, do seu banco, mas o que você tem aqui dentro, ninguém tira de você. E isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, vou passar para filha, neta, bisneta, vai Que ser bom, Raquel. para a família toda, viu? Fico É feliz demais em sensacional. saber. Um Beijo, beijo, meu amor. Fernanda. Fica com Deus. Um restinho Boa de semana para semana. Beijo você. para você também. Tchau, tchau. Tchau, Flor. Tchau.